E apesar do esforço dos profissionais e gestores da saúde que a gente está vendo, nós chegamos ao 5º dia da bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul, com superlotação dos hospitais, com pessoas esperando horas por atendimento nas unidades de saúde, fila de espera por leitos de UTI. E a cada dia chegam mais notícias, mais imagens e depoimentos que nos deixam tristes, nos deixam comovidos e assustados com a situação de sobrecarga dos hospitais e com a capacidade de contágio do coronavírus. Para nos fazer um raio-x da situação da pandemia aqui no estado e do que virá pela frente, nós recebemos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, sem dúvida, o pior momento da pandemia ou pode piorar ainda mais? Governador, bem-vindo ao Band Cidade. Muito boa noite, Lúcia, Boa noite. aos amigos do Band Cidade. Olha, infelizmente, nós estamos diante desse pior momento e que é importante salientar para a população. Fora do normal, inclusive dentro da pandemia, porque lá no ano passado, em junho do ano passado, quando tivemos o primeiro crescimento, a gente teve um ritmo de crescimento de ocupação de leitos e também em novembro, quando a gente teve um ritmo de crescimento de leitos, de ocupação de leitos, eles eram 5 vezes menor do que o que a gente está observando agora. A taxa de crescimento da ocupação de leitos nos últimos 20 dias, vezes maior do que os piores momentos que a gente já tinha observado na pandemia anteriormente. Então, isso ninguém previa que fosse acontecer desta forma, com essa agressividade, este crescimento da ocupação de leitos agora. Então, seria prematuro dizer que nós venhamos observar algo pior ou melhor nos próximos dias. Infelizmente, os efeitos dessa restrição maior de contatos que a gente fez ao longo dessa semana vai se fazer sentir um pouco mais à frente. Então, infelizmente, deve piorar, os dados, os indicadores no Rio Grande do Sul antes de melhorar. Óbitos já estão crescendo, a ocupação ainda continua crescendo e a gente conta com a população como um todo ajudando a reduzir contatos e interações, cumprindo com o distanciamento para que a gente possa reduzir essa taxa de contágio que está no maior volume, no maior valor desde o início da pandemia. E essa situação, vocês acreditam a quê, governador? Foram as aglomerações durante o verão, durante o carnaval? É a nova variante? Já se sabe por que isso tudo está acontecendo nesse ritmo tão acelerado? Olha, é alvo de estudo científico isso, inclusive. Não é um fenômeno apenas do Rio Grande do Sul, isso em Santa Catarina, no Paraná. São Paulo está decretando também restrições maiores porque está numa velocidade de ocupação de leitos também nunca antes vista. O Brasil está vendo o maior volume de óbitos diariamente, sendo recordes de mortes sendo batidos todos os dias. Minas Gerais também fechando regiões. Então, nós estamos vendo isso acontecer pelo Brasil todo. Tem uma série de suposições. A questão da variante é uma das que é avaliadas. E também nós tivemos, entre o final do ano passado e o mês de janeiro, especialmente, maior deslocamento, talvez, de pessoas no território nacional. Eu vejo até alguns críticos querendo dizer que foram os pacientes que trouxeram de fora. Olha, o Rio Grande do Sul recebe dezenas de milhares de visitantes nas suas regiões turísticas, especialmente a Serra Gaúcha, e dezenas de milhares de gaúchos viajaram para fora do estado, para uma série de outras regiões, especialmente ao longo do mês de janeiro, atribuir o crescimento de casos aqui a 50 pacientes que vieram de fora, com todo o controle, com todo o cuidado, no mínimo equivocado. Então, nós estamos ainda buscando essas causas, mas é uma verdade que aí está posto. Crescimento de casos como nunca antes visto. Governador, direto da nossa redação, Osíris Marins tem uma pergunta para o senhor. Governador, boa noite. Nós temos aí, eu venho conversando com diversos especialistas na Rádio Bandeirantes, aqui na TV também, é unânime que nesse momento o que tem que se fazer é vacinar a população. Há uma angústia, inclusive, na população a respeito disso em função da escassez. O governo federal está com problemas lá para adquirir as vacinas. O que o Estado está fazendo de concreto para fazer essa aquisição direta, governador? Nós estamos fazendo os contatos todos com as empresas, Osíris. Foram pelo menos 3 delas já contatadas, já manifestamos
a nossa firme disposição de fazer a compra. Hoje o governo federal sinalizou aí que está encerrando a negociação para assinar contrato com a Janssen, né, que é a vacina da Johnson & Johnson, e também com a Pfizer. Nós contatamos essas duas empresas, temos conversas adiantadas, mas elas mesmas sempre deixaram claro que dão preferência às negociações para o governo nacional. Imaginem, são empresas multinacionais que estão sendo procuradas no mundo inteiro e que, se forem estabelecer relações comerciais com cada um dos entes subnacionais de cada um dos países, teriam imensa dificuldade de poder organizar a sua própria logística e, por isso, priorizam as relações com os governos nacionais. Isso eu apresentei hoje ao Fórum dos Governadores, é inclusive de que nós possamos provocar o governo federal no sentido de, através da diplomacia, buscar com apoio dos órgãos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, apoiamento para até alterar as datas de cronogramas, de entregas de doses, uma vez que a situação do Brasil é preocupação mundial. O ritmo de contágio e de mortes no Brasil é uma preocupação para o mundo todo. Então, nós vamos ter que trabalhar não apenas para comprar mais vacinas, nós temos que trabalhar para antecipar o cronograma das entregas das vacinas ao Brasil. E a gente está vendo, inclusive, a antecipação desse cronograma em vários países, né? Estados Unidos anunciou ontem em 2 meses a antecipação para toda a população. Realmente, como o Osiris falou, ficamos angustiados aqui, né, governador, de ver uma certa falta de projeto, enfim, de movimentação em relação a uma definição nacional, né? Um projeto nacional. O senhor acha que deveria ser como a política nacional de enfrentamento? O que mais é possível fazer? Essa semana, secretários de saúde manifestaram, sugeriram, né, ao Ministério da Saúde um lockdown nacional, mas a gente acaba que está vendo isso, de certa maneira, por iniciativa de alguns governadores, né? Na questão das restrições maiores em nível nacional, nós demos início a uma discussão no Fórum dos Governadores para buscarmos alinhar a estratégia, né? O alinhar é importante. É claro que não é fácil. Seria o equivalente ao dizer aos municípios, não, se organizem vocês aí, prefeitos, os 497, façam como entenderem melhor. É claro que é muito mais difícil do que ter uma centralidade, né? Ou pelo menos um comando, uma orientação nacional, como deveria ser. No entanto, aí está o grande problema, a falta de liderança do próprio presidente da República. Eu não quero ficar aqui politizando o tema para parecer que há qualquer tipo de interesse político. É uma questão objetiva. O presidente sempre contestou a gravidade da pandemia, atacou a vacina, desprezou os momentos de crescimento de casos, insistiu que a pandemia estava terminando quando ela estava apresentando aumento, né? E criticou vacinas específicas, disse que não ia se vacinar. Então, sempre atentando contra o bom senso, contra a boa prática, contra a ciência. Isso acaba provocando confusão na população, mas mais do que isso, né? Tudo sugere que o governo federal demorou a negociar. Não basta esperar que as vacinas sejam aprovadas e depois buscar comprá-las, porque elas já estão todas sendo negociadas com diversos países. Vários países já alinhavaram a compra da Pfizer. Eu estou curioso para ver o cronograma que o Brasil vai apresentar nessa negociação, que promete apresentar amanhã, mas tudo indica que ficará apenas para o segundo semestre a chegada dessas vacinas, ou seja, se tivesse negociado antes, podia estar recebendo agora vacinas da Pfizer, por exemplo. Agora, governador, há uma verdadeira rebelião dos governadores contra o governo federal, o Ministério da Saúde, o presidente da República. Não era hora de todos remarem no mesmo sentido? Não há alguém que faça uma mediação desse processo todo? O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou fazer esta semana. Nesse momento, todos têm que justamente angariar seus esforços para a compra da vacina, para agilizar esses processos. Alguém tem que fazer essa mediação, não é, governador? Sem dúvida, e o Congresso Nacional tem um papel importante nesse sentido. No ano passado, nós buscávamos os líderes, especialmente o presidente do Senado, até por conta dos enfrentamentos políticos estabelecidos com o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora tivemos uma reunião com o presidente Arthur Lira, novo presidente da Câmara dos Deputados, e buscamos a intermediação deles no sentido de remarmos na mesma direção, porque, sem dúvida, é a lei da física, né? Se puxa cada um para um lado, as forças se anulam e nós não saímos do lugar. Agora, tenho certeza que os governadores puxam na direção correta, a do respeito à ciência, a do respeito aos protocolos, a do respeito
nossos pesquisadores que trabalham incessantemente indicam os caminhos através da vacina e dos cuidados que a população deve ter, os não farmacológicos, como são chamados esses cuidados, para proteger a nossa população do contágio. Governador, a gente viu nas últimas 24 horas um aumento no número de leitos de UTI, mas esse aumento não consegue movimentar os índices de ocupação porque a velocidade com que o vírus vai contaminando é muito grande. Eu lhe pergunto, ainda há possibilidade de aumentar o número de leitos? Como é que o Estado pretende fazer isso? E a bandeira preta, em vigor até segunda-feira, será estendida esse período de bandeira preta no Estado? Olha, Lúcia, nós mais do que dobramos os leitos de UTI no Estado. Eram 933 leitos antes da pandemia, são mais de 2.200 leitos neste momento no Estado, em leitos do SUS. E a gente continua trabalhando na lógica de fazer a expansão desses leitos. É importante salientar isso à população. Em um ano, se abriu mais leitos de UTI do SUS no Rio Grande do Sul do que em 30 anos do SUS aqui no nosso estado. Vejam o esforço que é feito para poder abrir esses leitos que são complexos e que exigem mais do que estrutura física e equipamentos, exigem equipe, recursos humanos. E está difícil de conseguir médicos intensivistas, praticamente não há mais disponibilidade, anestesistas que são demandados nessas UTIs, também já não se consegue mais, e mesmo enfermeiros e técnicos de enfermagem especializados para atuar nessas áreas, está difícil de recrutar recursos humanos. Então, nós continuamos um esforço de expansão, mas é absolutamente impossível vencer o crescimento que a pandemia tem em número de leitos que são demandados. Lá nas primeiras ondas eram em torno de 60, 70 pacientes que eram internados por dia. Agora são quase 300 pacientes, 300 leitos a mais sendo ocupados todos os dias. Então a gente faz um grande esforço para abrir leitos, mas esbarra nessa indisponibilidade de recursos humanos e num crescimento que ainda é muito forte, muito agressivo, como não se tinha visto antes. Em função disso, as restrições e a bandeira preta devem seguir por mais tempo, governador? O nosso modelo indica que, justamente, quando há menos do que 0,3 leito disponível para cada leito ocupado, o estado todo está em bandeira preta, o que me permite antecipar que, fatalmente, o estado estará em bandeira preta integralmente na próxima semana por um claro avanço da pandemia que não nos deixará outra opção a não ser manter, né, o estado todo em bandeira preta, e aí vamos discutir com cada setor protocolos e eventuais ajustes que sejam demandados tanto para o interesse legítimo que haja de algum setor econômico, quanto também para maior rigor, se for o caso, para assegurarmos que se tenha redução dessa taxa de contágio. Governador Eduardo Leite, obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma boa noite. Muito obrigado e uma boa noite.